Olá, agora é sexta-feira, são 3 horas da tarde, hoje é dia 24 de fevereiro, pois já estamos indo para o final de fevereiro, né? Enquanto o mundo se prepara para fazer folia, nós estamos aqui nos preparando para o estudo da lição da Escola Sabatina, né? Essa é a lição número 11, entristecendo e resistindo ao Espírito Santo, né? Então, nesta semana nós vamos estudamos algo a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Isto aparece exatamente na parte de quinta-feira, mas antes de chegar a esse pecado, tem uma trajetória, às vezes bem longa, não é? Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesse estudo, para que nós possamos crescer e não cair no pecado fatal, que na maioria dos casos não é um enorme pecado tão cruel, tão nefasto, mas muitas vezes é um pequeno pecadinho, do qual não queremos nos arrepender. Abençoe-nos nesse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu estou na contraluz, quero aproveitar. Então a imagem não está sendo muito boa, mas também só vão assistir uma vez, né? Então, Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nesse caso, no verso, pode acontecer o seguinte: pessoas já seladas, pessoas que fazem parte do povo de Deus, que já se converteram, que já se entregaram a Jesus Cristo, podem entristecer o Espírito Santo, porque podem assumir algum pecado, alguma coisa, que passam a gostar dele e ficam apegados a ele, e com o tempo não acham ruim, e com o tempo já não é mais pecado, e com o tempo não querem mais saber de se libertar disto. É disso que está falando, né? Então, nessa semana nós estamos estudando sobre o pecado imperdoável. Eu anotei uma coisa aqui, que veio da minha cabeça, que eu vou ler aqui para vocês. Satanás não vai conseguir enganar toda a igreja, como ele quer, né? Mas ele vai conseguir causar um grande estrago. Isso ele vai conseguir. Bom, eu vou fazer uma ilustração a respeito do que é o tal pecado do Espírito contra o Espírito Santo. Então, suponha que você está na beira de um rio e estão tomando banho, tem um amigo seu ali que caiu numa parte mais funda e não sabe nadar direito e está se afogando. E você e ele estão lá. E você não sabe nadar nada e não tem o que fazer. Mas suponha que você tem a mão ali, uma corda, que na ponta está amarrado um salva-vidas. Você joga aquele salva-vidas e ele cai bem do lado dele. E ele rejeita pegar o salva-vidas. E você fica feliz com isso. É seu amigo, é seu irmão, é seu pai, sei lá. Nunca, você fica triste, pega, você fica angustiado, você começa a gritar, você fica perplexo. Pega, pega. Não é? E ele não pega. E você vê ele aos poucos ali morrendo, afogado. Estou escutando isso? Então, é assim o Espírito Santo. Ele às vezes vê eu com um pecadinho desse tamanho, do qual eu não quero abrir mão, né? E por esse pecadinho, irmãos, você que está me assistindo, de que tamanho de pecado para menor, não importa, seremos salvos igual se eu tivermos. Que tem tamanho de pecado? Não tem. Todo pecado, pequeno ou grande,
na nossa classificação, o produto, o resultado dele é a morte. Ponto final. Então vamos estudar esse assunto aqui, vamos refletir sobre esse assunto, que não é difícil, mas que muitos têm conceitos estranhos sobre ele. Então, começando aqui sobre resistindo ao Espírito Santo. Então, alguns exemplos de seres anteriores, alguns só, que resistiram ao Espírito Santo. O próprio Lúcifer e os seus anjos. Eles foram alertados muitas vezes pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Saul foi ungido, rei. Saul chegou a profetizar, etc. E depois, como eu costumo dizer, desistiu de se salvar. Caim, assim vai Ananias e Safira, tantos, que eram do povo de Deus, mas que resistiram. Então, diz aqui Atos, capítulo 7, versículo 51, vós resistis ao Espírito Santo como vossos pais no deserto. Ali naquela vez no deserto, a maioria resistiu. De todos os homens acima de 20 anos que saíram do Egito, 2 entraram em Canaã. Os outros morreram no deserto. Então, Deus, a questão é a seguinte, Deus nos criou livres. Nós temos o livre-arbítrio. O Espírito Santo tem todo o poder, capacidade e competência infinitos para transformar qualquer coisa em nossa vida, tudo. E o que nós estamos tratando aqui? Bom, eu permito ser transformado, ou permito que o Espírito Santo tire de mim uma parafernália enorme de pecados. Mas suponho que um deles eu gosto, me apaixonei por ele, faz parte da minha vida, eu não quero me livrar dele. Isso é resistir ao Espírito Santo. Aí acontece de um pregador ir lá pregar e mencionar aquele pecado. Deus, não. Ele lê na Bíblia e menciona aquele pecado. Não é pecado. Aconteceu aqui em Juí. Aqui é o Rio Grande do Sul, vocês sabem, no Rio Grande do Sul se toma chimarrão. Muitos membros da igreja tomam chimarrão, líderes tomam chimarrão, acham que simplesmente isso não é pecado, pronto. E veio um pregador, inclusive pastor da Novo Tempo, e mencionou o chimarrão. Pessoas que eram fãs dele se tornaram inimigas dele, passaram a odiá-lo. O pregador fez o correto. O incorreto é fazer uma pregação do início ao fim, cuidado com os pecados, cuidado com o mundanismo, cuidado com isso, com aquilo, e não dizer nada. Não dar nome aos pecados. Quando nós não damos nome ao pecado, não existe pecado na cabeça das pessoas. É exatamente isso. Então as pessoas pensam, isso é coisa lá dos outros. Não é minha coisa. Eu tenho que ouvir o meu pecado. Alguém tem que dizer o nome do meu pecado se essa pessoa sabe qual é o pecado, do qual eu preciso me livrar. Porque é frequente, é bem comum acontecer que a pessoa tem o pecado e não se flagra de que aquilo ali é pecado. Entristecendo o Espírito Santo. Então, da parte 1 e parte 2. Nós vamos juntar tudo num só. Entristecer o Espírito Santo é a decisão de continuar no pecado, como é o caso daquele salva-vidas que foi jogado lá. O sujeito está se afogando e decide se afogar, pronto. Depois você vai achar o corpo dele lá, você vai ficar feliz, que bom, que coisa boa que ele fez. Não é assim. Mesmo que não fosse um conhecido, é um ser humano. Eu vejo às vezes nas enchentes que dá em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, etc. Às vezes eles conseguem libertar um cachorro, um gato, coisa e tal. Uma galinha eu já vi libertarem, etc. E ficam contentes e carregam, assim. É uma vida.
A pessoa fica contente em ter salvado uma vida. Esses tempos eu vi no YouTube um vídeo bem pequeno, onde 2 ciclistas estavam pedalando e resolveram parar num certo lugar e viram acho que era uma vaca, que não sei como, enfiou o pescoço numa forquilha de uma árvore e ficou presa ali. Ia morrer. E estava firme ali. E eles foram lá e puxaram para lá e para cá e se esforçaram, etc. E tal, e finalmente conseguiram libertar aquele animal. Né? Os 2 ficaram tão felizes, o animal também ficou feliz. Né? Uma vida, não era um ser humano, era um animal. Né? Uma vida. Você acha que o Espírito Santo fica contente quando vê que eu ou você mesmo estamos resistindo, né? Esse pecado, eu gosto dele. Esse é o problema. Passa a gostar e passa a não ver mais que aquilo é pecado. Isto ainda não chegou no ponto do pecado contra o Espírito Santo. Né? Temos que ir mais adiante um pouco. Né? Então, que coisas, por exemplo, aqui tem uma pequena lista, né, que está em Efésios, capítulo 4, no 25 até o 31, tem uma pequena lista: mentir, a ira, o furto, palavras torpes, amargura, gritaria, blasfêmias. Eu acrescentaria ainda falsidade, que hoje tem muito. Falsidade. Como tem? Dentro da igreja, claro, estou falando. E um monte de outras coisas. Por exemplo, novelas. Por exemplo, filmes de terror. Filmes imorais. Certa vez eu estava numa igreja, isso já fazem uns 15 anos, eu acho, por aí. E o pastor daquela igreja, que recém tinha chegado ali, fez um levantamento. E eu nunca mais esqueci. Ele disse: 37% dos membros dessa igreja assistem filmes pornográficos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Esse homem é um homem de Deus. Porque ele está chamando o pecado pelo nome. Né? E está querendo libertar a sua igreja. Porque tem muitos que chegam a um ponto de que acham que assistir filme pornográfico não é um pecado. Pronto. Então ele está trabalhando. Parabéns a ele. Né? Então isso se torna um estilo de vida. Né? Aqui diz assim: qualquer decisão de continuar no pecado ou de minimizar sua gravidade o entristece. Entristecer o Espírito Santo é algo sério, claro, é o caminho para chegar um dia desses na fatalidade do pecado contra o Espírito Santo. Né? Aqui diz também: o Espírito Santo é entristecido sempre que permitimos que qualquer uma das coisas negativas mencionadas em Efésios 4, que nós acabamos de ler, e muitas outras coisas que podiam se acrescentar ali, encontre espaço em nosso coração e quando elas se manifestam em nossas palavras e ações. Ou seja, eu sou indiferente a esse tipo de pecado e pronto, gosto dele, pronto. Né? Então não muda a atitude. Não muda a atitude. Eu anotei aqui, eu vou repetir o que já falei antes. Um dos modos de entristecer o Espírito Santo é pregar sobre pecado, pregar sobre mudança e não dar nomes. Porque todos ali presentes pensam: bom, isto não é comigo, não é o meu caso, felizmente. Isso é lá nas outras igrejas, em algum outro lugar. Enganar as pessoas. Isto é entristecer o Espírito Santo também. Então não há mudança de atitude. Né? Precisa haver mudança de atitude no falar, no proceder. Devemos ser benignos, perdoar, trabalhar pela unidade na igreja. Quantas vezes se fazem coisas dentro da igreja que atenta contra a unidade? Mas aquela pessoa que fez, acha que fez a melhor coisa do mundo. Não é? Isso é um problema grave. Bom, finalmente nós estamos chegando próximo do pecado contra o Espírito Santo. Estou aqui na parte de quarta-feira, apagando o Espírito Santo, ou seja, sufocando a vida do Espírito Santo em mim. Eu estou matando o Espírito Santo em mim. Não é que ele vai morrer. Eu é que não mais o percebo. Não é? Eu não consigo tirar a vida do Espírito Santo. Não é isso que estamos dizendo aqui. Mas o que eu consigo é não mais ouvi-lo.
é simplesmente não mais percebê-lo, não mais entender suas mensagens. Não é? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma Bíblia mal interpretada. Não é? E como tem isso? É simplesmente pegar um texto e não considerá-lo no seu contexto, que normalmente é a Bíblia toda, mas mais especificamente às vezes os textos mais próximos, e criar uma outra interpretação favorável ao seu mal proceder. Pronto. Né? Então isso é apagar o Espírito Santo. Ele como que fosse minguando, como que fosse morrendo em nós, ou seja, lá pelas tantas ele apagou. Quando ele apagou, aí caímos na parte de sexta-feira, de quinta-feira aqui. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, me tornei indiferente, me tornei frio. Eu gosto daquele pecado, às vezes um pecadinho pequeno. Vamos supor um pecadinho aqui qualquer aí. Eu já não digo assistir o Big Brother, isso não é um pecadinho, não. Isso é um pecadão. Nas nossas classificações de tamanho de pecado, né? Mas vamos supor um pecado pequenininho aqui, né? Fazer gozação das outras pessoas, né? Bullying, né? Gozação das outras pessoas, é um costume. Isso é pecado. Como que não? Claro que é. Mas acaba, eu não estou dizendo brincar com as outras pessoas, né? Etc. Já é outra história. Não, fazer gozação, o sujeito tem um defeito, tem uma perna torta, dá apelido, sempre dá apelido para etc. Nesse sentido aí. Sabe que o sujeito pode cometer o pecado contra o Espírito Santo? Com esse pequeno bullying. Ele faz isso um ano, faz isso outro, faz. A televisão alerta. E como? A televisão também prega. A televisão que está pregando o espiritismo, está pregando o mundanismo, está pregando a imoralidade, também prega coisas boas. E alguns são presos por causa disso, dá problemas nas escolas por causa disso, o sujeito esse não se importa. Lá pelas tantas vem um pastor, vem um líder, vem alguém lá e prega isso no púlpito da igreja, etc. O sujeito não se importa. Lá pelas tantas aparece isso mencionado em algum artigo da revista Adventista, sei lá onde, e o sujeito não se importa. E vai indo, vai resistindo, e vai entristecendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai minguando, ele vai sufocando o Espírito Santo, até que chega num ponto em que ninguém mais convence esse ser humano de que ele tem que largar disso. Ele não larga. Em relação a esse ponto, ele se tornou frio. Pois bem, por causa disso, ele começa a se tornar frio em relação a outros pontos. Por causa disso, eles, lá pelas tantas, começam a combater a igreja. Isso são hipóteses, não é que seja sempre dessa maneira, né? Então, aquele que comete o pecado contra o Espírito Santo, bem logo se torna inimigo da igreja. Porque a igreja condena ele, o Espírito Santo fala pela igreja, fala pelos livros, fala pela lição, fala pelas pregações, fala pelos estudos da lição, fala a igreja falando, né? Então ele começa a odiar a igreja, ele está atingindo, ele vai saindo devagarzinho, lá pelas tantas ele se torna inimigo, começa a combater a igreja, etc. Quando antes, quem sabe deu muitos estudos bíblicos e quem sabe muitos se salvam por causa dele. Né? Porque ele se perde, não quer dizer que os que ele salvou vão se perder. Né? Então o pecado contra o Espírito Santo pode ser um pecadinho, né? Que ele acha que não é errado e que vai virando uma bola de neve e ele se torna indiferente e com o tempo ele não quer mais saber e sai da igreja. Muitos cometem o pecado contra o Espírito Santo dentro da igreja. Isso começa dentro da igreja. Não podemos culpar a igreja, cada um toma a decisão, é livre, né? Então esse perdeu a sensibilidade, perdeu a vontade do perdão. Ele agora não quer mais saber das exortações da igreja, das exortações dos livros do Espírito Profecia, das exortações da Bíblia, não quer mais saber. Se torna indiferente. Ou seja, ele não se preocupa, ele não fica triste por causa do seu pecado.
ele não sofre por causa desse pecado. Ele não chora por causa do pecado. Ele ama o pecado. Ele se enraivece contra aqueles que querem ajudá-lo. Às vezes, com muito amor, querem ajudá-lo. Não quer. É como aquele sujeito da boia de salva-vidas, não é? Aí, fazer o quê? Essa é a pergunta. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Porque ele rejeita. Não é o Espírito Santo que não quer mais perdoar ele. O Espírito Santo quer perdoar tudo. Tudo. Para o Espírito Santo, do lado dele não existe pecado imperdoável. O problema não é esse. O problema é eu, que não quero perdão para tal pecado. Portanto, não pode. Esse pecado não pode ser perdoado. E isso me faz virar uma bola de neve e eu acabo me tornando alguém impossível de ser salvo. Esse é o problema. Em síntese. Podia haver explicações diferentes, várias outras explicações, né? Mas eu vou ler aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, deve ser entendida como a rejeição deliberada e persistente da obra salvadora de Jesus. Ponto. Muito bem explicado. Em bem poucas palavras. Né? Muito, muito bem explicado. Em bem poucas palavras. E com o tempo, a pessoa é incapaz de reconhecer o seu pecado. Aí, o Espírito Santo quer perdoar. Que já quer alcançar a boia salva-vida. Mas ele não quer. Né? Santíssimo Deus, que se evite que nós venhamos a esse nível de pecado contra o Espírito Santo. Se estivermos no caminho, que possamos nos flagrar e retornar, enquanto é tempo. Em nome de São Jesus Cristo.